Fala pessoal, bem-vindos ao canal O Acionista. Hoje, segundo vídeo do nosso curso do zero ao gestor de robôs, tá? O gestor de automações para a Bolsa de Valores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os melhores mercados para os robôs, tá? Os mercados perfeitos para os robôs e onde eles realmente dão lucro, tá? Quais são os ativos ali que a gente consegue operar com uma possibilidade de lucro mais interessante. A gente vai falar um pouquinho de índice, dólar e ações principalmente, tá? Que são os ativos aqui de Bolsa de Valores brasileira. Eu vou dar uma pincelada sobre Forex e sobre cripto, mas vai ser basicamente ali uma pincelada e falar um pouquinho sobre. Mas a gente vai se focar mais em índice, dólar e ações. A gente vai falar sobre um pouquinho também do tipo de ordens que o robô acaba enviando e como isso afeta o desempenho do robô. E também a gente vai falar sobre os custos operacionais e como os custos de aquisição de robôs podem afetar a rentabilidade do robô. Então, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo para o seu amigo que quer entrar no mundo de automação, que quer entrar no mundo de day trade, para ele não fazer a besteira de seguir falsos gurus ou seguir pessoas que vendem muito, mas falam pouco, vendem muito, mas ensinam pouco, tá? Então aqui, esse curso é gratuito, esse curso vai tanto do cara que quer iniciar no mundo das automações, que quer iniciar no mundo do trading, mas quer iniciar da forma correta e da forma mais segura, até a pessoa que já tem uma experiência, mas quer saber um pouco mais como virar um gestor de traders, um gestor de robôs, né? De robôs traders no caso, e um gestor de automação, tá bom? Então já deixa o like, se inscreve no canal, bora pra aula. Bom, vamos lá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os ativos no mundo das automações. Na Bolsa Brasileira, de forma geral, a gente tem três ativos, três classes de ativos, na verdade, né, que se dão muito bem com automações. Índice futuro, dólar futuro e ações. Ah, Eduardo, mas tem opções também. Também dá para operar opções com robôs. Sim, dá para operar opções com robôs, mas as opções acabam sendo um mercado mais complexo, um mercado menos líquido, ou seja, ele tem menos pessoas ali operando, tem menos instituições operando, então acaba sendo um mercado um pouco mais perigoso para as pessoas que estão iniciando, tá? Então a gente vai se focar no mercado de índice futuro, dólar futuro e ações, tá? Existe o mercado de Forex e o mercado de criptos. O mercado de criptos agora iniciando nessa área de automações. Eduardo, tu me recomenda ir para algum desse tipo de mercado? Olha, eu pessoalmente não gosto muito, tá? Porque é um mercado um pouco mais complexo. Se na Bolsa Brasileira já é complexo, lá fora é mais complexo, até por conta de ser um mercado no exterior. O mercado de cripto, principalmente, é um mercado extremamente agressivo, que trabalha 24/7, então não tem pausa, não tem fechamento de pregão nas criptos, tá? Então é algo que acaba sendo um pouco perigoso. E para o cara que está iniciando, eu não vejo como algo muito vantajoso. Pode se operar de forma menos alavancada, pode se operar de forma mais barata, digamos assim, mas acaba não sendo tão vantajoso, tá? Se você quer se expor no mercado de cripto, principalmente, existem ETFs dentro da própria Bolsa Brasileira. Então, se você pretende rodar algum tipo de estratégia num Bitcoin, numa Ethereum, numa Solana até, que a gente tem agora, existem ETF de Solana, tá? Se você realmente quer se expor a esse tipo de ativo, talvez ali, para automações principalmente, talvez a bolsa seja uma opção. Eu, pessoalmente, prefiro me expor a esse tipo de ativo muito mais na visão buy and hold, tá? Eu prefiro me expor comprando esses ativos e holdando, e segurando eles para um futuro distante, ali para uns 5, 10, 20 anos. Eu prefiro fazer dessa forma, eu acho mais fácil, eu acho mais tranquilo, principalmente, tá? Eu acabo não me focando muito nisso. Eu prefiro me focar mais no mercado brasileiro do que no mercado internacional de ativo. Então vamos falar um pouquinho sobre índice, dólar e ações. Vamos falar um pouquinho sobre vantagem e desvantagem, tá? Principalmente as vantagens de cada um deles. E também vamos falar sobre algumas desvantagens específicas de alguns tipos de ativo. Índice futuro é o ativo mais líquido da bolsa, ele é o ativo que mais tem player negociando, ele é a base dos ativos de automação aqui no Brasil.
tá? Então o índice futuro ele é negociado de uma forma muito rápida, muito ampla, com volume financeiro extremamente alto aqui no Brasil. Então, de forma geral, o índice futuro ele é a porta de entrada para os traders, tá? Ele acaba sendo onde os traders começam a operar, onde eles começam a entender como funciona a bolsa de valores. Isso é bom, isso é ruim, Eduardo? Olha, eu não vejo como algo bom ou algo ruim, eu vejo isso apenas como uma característica, eu não boto muito um juízo de valor dentro disso. Eu pessoalmente gosto do índice futuro, tá? Eu acho um ativo extremamente bom de se operar. Tem muita gente que fala que o índice futuro é ruim, que o índice futuro é um ativo muito agressivo. É mesmo, o índice futuro é um ativo que acaba sendo agressivo, mas se você operar da forma correta e se você operar leve, acaba sendo um ativo extremamente positivo de se começar a operar. Por quê? Ele tem muita liquidez, então se você precisar entrar e sair a hora que precisar, não vai ter problema de book de ofertas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo tópico, ali que seriam as ordens que impactam no desempenho, tá? Ele tem uma facilidade muito grande, ele tem uma liquidez muito alta, ele pode se movimentar assim de forma bem rápida, mas a liquidez dele e a forma em que ele é negociado na bolsa acaba sendo uma vantagem para o trader, principalmente para o trader que sabe o que está fazendo e para o trader automatizado, para o trader que tem robôs no seu portfólio de day trade. O dólar segue um pouco as premissas do índice, tá? Ele é um ativo extremamente líquido, ele tem um volume financeiro muito grande, mas ele acaba sendo um ativo que ele é mais direcional. O índice futuro ele é um ativo que a gente brinca que ele é um tiroteio. Ele vai para tudo que é lado, ele não tem muito uma lógica de que ele siga alguma análise técnica. Ele até respeita assim a análise técnica, mas ele é um tiroteio. Ele rompe topo, perde fundo, ele vai para onde ele quer, digamos assim. Por quê? Porque basicamente as grandes instituições usam o índice futuro para se proteger em algumas operações, tá? Então é muita instituição grande, é uma galera que tem muita grana querendo movimentar o índice para a sua direção. Isso faz com que o índice fique mais revolto, digamos assim. O dólar futuro, por sua vez, como ele é muito usado por players que querem fazer proteção de dólar, fazer proteção cambial, ele acaba sendo um ativo que sim tem muita negociação, tem uma liquidez muito grande, mas ele acaba sendo um ativo mais tranquilo. Então o trader que gosta de trades mais leves, que gosta de trades que não se movimentam tão rapidamente, pode ser que o mercado de dólar faça sentido. Lembrando que, um ponto muito importante, o mercado de dólar é extremamente alavancado, tá? O mercado de dólar ele é mais pesado que o mercado de índice, sim, tá? Inclusive, o dólar futuro, um contrato de dólar futuro, que é o lote mínimo para se operar, um contrato é próximo a 50 mil reais, 57 mil reais, tá? E um contrato de índice futuro, que é o valor mínimo para se operar, vai próximo aos 24 a 25 mil reais. Então, um contrato de dólar é o dobro do peso do contrato de índice futuro. Ah, Eduardo, eu preciso desse valor para operar? Não, não precisa. As corretoras, elas liberam algo que a gente chama de margem operacional. A margem operacional permite que você se posicione em contratos de dólar ou de índice futuro sem precisar de ter o valor total do contrato. Então, por exemplo, com R$1.000 na conta, eu consigo operacionalizar aí um contrato de dólar e um contrato de índice futuro, muitas vezes simultaneamente, tá? É possível, a gente chama isso de alavancagem, é algo que, pro cara que sabe o que tá fazendo, é extremamente positivo, é algo que vai dar dinheiro e é algo que vai ser extremamente legal pra gente conseguir ter retornos muito acima da média. É algo positivo pro cara que sabe o que está fazendo, pro cara que já tem uma experiência, pro cara que não vai se apavorar e pro cara que não vai ter ganância. Para esse cara que está operando da forma certa, da forma tranquila, esse cara, a alavancagem vai ser positiva. E podem falar o que for, o trader que diz que se diz trader e fala eu não uso alavancagem, muito provavelmente esse cara está mentindo. Tá? Porque a alavancagem ela pode e deve ser usada da forma correta. Ela não pode ser usada da forma errada, que seria para tentar ficar rico rápido. Essa história de tentar ficar rico rápido não funciona. Você tem que operar da forma
correta, da forma tranquila e da forma racional. Então, muito cuidado com o mercado de dólar, porque ele é mais alavancado, porque ele é mais perigoso nessa questão, mas ele acaba sendo um pouco mais lento. Agora, passando para o mercado de ações, é um mercado bem diferente desses dois últimos mercados, tá? Do mercado de índice dólar. O mercado de ações, ele tende a ser um mercado bem mais lento mesmo. Ele tende a ser um mercado que ele não é tão movimentado com automações ou com robôs de day trade, principalmente day trade de pessoas físicas, tá? Por alguns motivos. Primeiro, ele não é tão volátil, tá? Ele não tem altos e baixos tão agressivos durante o dia. Segundo, o mercado de ações, ele tende a ter uma liquidez muito mais baixa. Então, se eu não me engano, hoje em dia, o mercado ali do mini índice, tá? O mercado do mini índice, ele movimenta, em média, ali seus 280 bilhões de reais por dia, em média. Logicamente, não é um valor exato, tá, pessoal? Mas, em média, aí 288 bilhões de valor financeiro por dia. O mercado de dólar futuro também movimenta ali seus 150 bilhões, 180. Obviamente, em dias mais voláteis vai movimentar mais, em dias menos voláteis vai movimentar menos. Agora, por sua vez, a ação que mais movimenta financeiramente, né, na bolsa é a Vale. E a Vale, ela movimenta um valor muito, mas muito menor, tá? Então, por exemplo, hoje, no dia que a gente está gravando, índice futuro movimentou 290 bilhões, dólar futuro movimentou 150 bilhões e a Vale, que é a ação que mais movimenta financeiro na bolsa, movimentou 4 bilhões. 4. Em comparação com os 290 do índice futuro. Então, as ações têm uma movimentação muito mais reduzida, tá? Elas têm um volume financeiro muito mais reduzido, e isso faz com que não atraia tanto o trader de automação. Porque, por mais que o trader de automação também queira tranquilidade, muitas vezes para ele é mais interessante ele ter uma gama de robôs que vai operar ativos que têm uma liquidez maior, tá? Muito por conta também de que vários traders querem operar volumes maiores. Então, e geralmente quem tem automações acaba sendo um trader que já é mais experiente, que acaba tendo um patrimônio um pouco maior algumas vezes, tá? Um outro motivo de que as ações elas não tendem a ter um volume tão alto de traders, principalmente na parte de automações, são os custos. Os custos acabam sendo muito relevantes nas ações. Enquanto o mercado futuro ali de índice dólar tem os custos muito reduzidos, o mercado de ações tem o custo baseado no seu volume financeiro negociado. O que quer dizer com isso, Eduardo? Basicamente, quanto mais dinheiro você movimenta, mais o custo impacta nas suas operações. Então, como é um percentual em cima do seu volume financeiro, se você movimenta muito, você paga um valor muito alto. Se você movimenta pouco, você paga um valor mais baixo. Mas você também não faz um resultado tão relevante. Então, no índice futuro, acaba sendo mais vantajoso, muito por conta desse tipo de situação. Você pode movimentar um volume grande. Obviamente, quanto mais você movimenta, mais você paga também. Só que não é com base em cima do volume financeiro. É com base na quantidade de contratos. E se você consegue buscar mais pontos, se você consegue uma oscilação maior do ativo, obviamente vai ser mais vantajoso. E nas ações, as oscilações são muito menores. Elas representam um volume financeiro, um valor financeiro muito mais reduzido. Então, isso acaba sendo uma grande vantagem para o índice futuro, para o dólar futuro, em detrimento das ações. Tá? Um outro mercado que poderia ser explorado pelo trader seria o mercado de commodities. Eu já operei mercado de commodities automatizado e eu gostava muito de operar sistemas de tendência. Eu gostava muito de operar sistemas principalmente de swing trade, que são sistemas que você compra num dia e vai vender num outro dia. Pode ser na mesma semana, pode ser numa semana seguinte, pode ser no mês seguinte. É um tipo de operação que acaba demorando mais para sair, então você precisa de mais margem, acaba sendo
um pouco mais complexo, porque você também fica refém de algumas notícias. Pode vir notícia de, por exemplo, você tem, digamos, você está operando milho e vem uma queda de granizo em uma grande plantação, vem uma quebra de safra, vem alguma coisa assim, isso vai impactar o resultado das suas operações. Então, até por isso que eu me foco mais no day trade, porque a entrada e saída ali é mais rápida, você não fica posicionado de um dia para o outro, então se acontecer alguma notícia no meio do caminho ali, de noite sai alguma notícia política, no dia seguinte sai alguma notícia de safra, a gente acaba não se expondo a esse tipo de risco no passar do dia. Então, obviamente, durante o dia vai ter a volatilidade, a oscilação desse tipo de notícia, mas você não fica à mercê disso de um dia para o outro, tá? Por isso que a gente se foca tanto mais no day trade. Um ponto importante também de eu explicar para vocês, que eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá, por cima, porque isso acaba sendo mais voltado para o cara que vai fazer a automação em si, que ele vai programar, seriam os tipos de ordens, tá? Então, principalmente no mercado de ações, o tipo de ordem ele é muito relevante. Então, se você manda uma ordem, por exemplo, digamos que você quer comprar um ativo, em vez de você ir lá e comprar de alguém que quer vender, você simplesmente botar a ordem num preço, esperando que esse preço seja atingido, isso faz muita relevância, tá? Então, no mercado de ações, isso é algo que é extremamente relevante, que muda muito o desempenho da operação. E no mercado de futuros, isso não acaba não afetando tanto, mas é importante vocês ficarem sabendo, tá? Geralmente as automações, elas trabalham com ordem a mercado, tá? E gravem esse nome. A ordem a mercado nada mais é do que a automação, ela viu ali um sinal, ela vai já dar a entrada. Ela não vai esperar o preço voltar até um certo ponto. Ela vai falar, olha, aqui deu entrada. Então ela vai entrar na operação. Aqui deu saída, então ela vai sair da operação. 100% das vezes. Ela não vai ficar esperando, tá? Isso é algo muito importante, porque isso afeta o desempenho, tá? E isso afetando o desempenho, obviamente, a gente sempre vai buscar por robôs que tendem a ter ordens que vão executar as operações, que são essas ordens a mercado, do que as ordens limite, que são as ordens que ficam apregoadas, ou seja, por exemplo, o mercado está oscilando aqui em cima e você apregou uma ordem aqui embaixo. Então, você apregando essa ordem aqui embaixo, você tem que o mercado efetivamente ir lá buscar a sua ordem, passar um pouco da sua ordem para você entrar na operação. Ordens a mercado, elas não fazem isso. Digamos que o mercado esteja oscilando aqui. Deu o sinal, Eduardo, deu o sinal de entrada, vai ter uma ordem que vai ser colocada a mercado. A ordem vai de encontro ao preço, e não o preço vai de encontro à ordem. É o contrário, a ordem vai de encontro ao preço. Isso é muito positivo, porque isso garante a entrada na operação, isso garante a estatística da operação, tá? No mercado de dólar e de ações, isso pode acarretar um ou outro centavinho ali de descorrelação, de algum prejuízo, tá? Mas no mercado de índice é muito difícil disso acontecer, tá? Até por conta da sua liquidez. Então, sempre que for pertinente, sempre que vocês forem falar com alguém sobre automações, vale a pena perguntar se a ordem é a mercado ou se é a ordem limite, tá? É algo um pouco mais técnico, mas eu queria trazer nesse vídeo. E também a parte de custos operacionais, como eu disse, né? Os custos de ações acabam sendo mais pesados, tá? Então, não vale tanto a pena assim operações, principalmente de forma automatizada para day trade. Isso é bem importante dizer, tá? Para day trade. Para swing trade faz sentido. Para swing trade é legal operações, tá? Obviamente, estratégias um pouco mais amplas, tá? Um pouco que não entrem e saem tantas vezes, tá? Então, por exemplo, ali um swing trade que vai se iniciar hoje. Por exemplo, digamos que a gente esteja numa segunda-feira. Se inicia numa segunda-feira e vá até sexta. Ou se inicia numa semana e fecha na outra. Por quê? Se você fizer operações muito curtas, o custo vai ser muito relevante. Se você fizer operações mais longas, que você busque um resultado maior, o custo não vai ser tão significativo assim, tá? Então, é algo bem interessante que os amigos têm que se atentar, tá? E basicamente, o vídeo de hoje era isso, falar que principalmente ali no índice,
tá? É o meu carro-chefe de automações e é onde eu acho que faz mais sentido o investidor começar com automações, tá? Principalmente no índice, é um ponto interessante de se iniciar. O dólar também é legal, As ações é algo um pouco mais complicado e o Forex ali e Bitcoin e Ethereum e criptomoedas de uma forma geral, eu não me aventuraria tanto nesse começo, tá? Eu iria principalmente para índice dólar. Tá bom, pessoal? Então agradeço a todos que ficaram até aqui. Se possível, deixa o like, se inscreva no canal. E até a próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre como escolher os robôs, tá? Evitar algumas ciladas na hora das escolhas, entender os critérios e falar um pouquinho sobre backtest e operação em conta real. Tá bom, pessoal? Então agradeço a todos que ficaram até aqui. Se possível, deixa o like e se inscreva no canal. E até a próxima.